Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar os contadores síncronos, tá? Então dando continuidade à nossa matéria. Então a gente vai falar da nossa parte 4, né? A gente já viu registradores de deslocamento, os contadores assíncronos, funcionamento dos flip-flops, né? A gente já trabalhou todos esses conteúdos e hoje a gente vai então trabalhar os contadores síncronos, tá? A gente vai então verificar o funcionamento dos contadores síncronos crescentes, decrescentes, o síncrono crescente e decrescente, modelo pré-setado, né? Então o pré-setado é quando a gente já parte de um valor de contagem, né? Seja o crescente ou decrescente, funciona então para os dois. Os CIs de contadores síncronos e eles operando no modo pré-setado, tá? E a forma sistemática de a gente projetar contadores síncronos. Essa mesma forma que a gente vai projetar contadores síncronos, a gente vai poder aplicar depois no projeto de máquinas de estados. Então, a gente já começa a trabalhar o conteúdo também da mesma forma que a gente vai aplicar lá em máquinas de estados. Tá? Então, os contadores síncronos crescentes, a gente já viu lá em contadores assíncronos, então o contador é um sistema que conta, né? Então, ele pode ser crescente, né? Então ele conta de 0 até 15, no caso de um contador de 4 bits, e retorna. Então, o funcionamento normal de um contador é esse circuito sequencial, né? Então, vai de 0 a 15, volta para 0, e ele faz isso, ele troca de valor a cada borda ativa do clock. Tá? Então, essas saídas, né? A saída mais significativa e a menos significativa, vai ter esse comportamento aqui. Então, a cada borda de clock a gente tem uma nova contagem, um novo valor de contagem. E a grande diferença do contador síncrono é que o clock está simultaneamente sendo aplicado a todos os flip-flops desse conjunto. Então isso é um diferencial do contador síncrono. Tá? Vamos entender um pouquinho como é que ele funciona e como que acontecem as transições para a gente entender o projeto. Tá? Então, o bit menos significativo, que é o bit a cada borda de clock, ele altera o valor. Então, para cada borda de clock, eu tenho essa saída sendo alterada. Tá? No segundo bit, eu tenho uma mudança de valor, então de 0 para 1 ou de 1 para 0, sempre que o bit anterior a ele é igual a 1. Então, quando o bit menos significativo é 1, eu tenho uma alteração. A gente pode perceber isso aqui. Beleza? Próximo bit, como é que funciona? Sempre que eu tenho os dois bits anteriores a ele, né? Então, os bits anteriores ao bit que eu estou verificando aqui, né? O bit C. Sempre que os dois são iguais a 1 ao mesmo tempo, né? E sempre que eu tenho 1 e 1, eu tenho uma alteração. Né? Então, a gente pode verificar aqui, ó. Sempre que os anteriores são iguais a 1, eu tenho uma alteração. O quarto bit, o bit mais significativo. Sempre que todos os anteriores são iguais a 1, e só quando eles são iguais a 1, eu tenho uma alteração. Então aqui a gente percebeu um padrão que a gente consegue aplicar nos contadores síncronos. Né? Basta eu fazer uma lógica aí entre as saídas dos flip-flops anteriores e aplicar elas na entrada desse flip-flop, né? Ativar o modo de troca. Tá? A gente aqui vai ver o exemplo com o flip-flop tipo JK, né? E o flip-flop tipo JK configurado da forma do flip-flop tipo T. Aqui a gente tem o diagrama de tempo, né? Para a gente poder acompanhar aquele funcionamento. Né? Então, no bit menos significativo, sempre que eu tenho uma borda ativa de clock, né? Seja borda de subida ou de descida, eu tenho uma alternância, né? Então ele alterna sempre que eu tenho uma borda ativa de clock. O bit B é sempre que o anterior é igual a 1. O C, quando os dois anteriores são iguais a 1. E o D, quando os três anteriores são iguais a 1. Se eu colocar mais um bit aqui, ele vai fazer essa transição quando os 4 valores anteriores são iguais a 1. Tá? Se a gente usar então o flip-flop tipo JK, como eu falei, configurado no modo T, o primeiro bit ele vai alterar a cada borda ativa. Então ele vai ficar fixo em 1. O próximo, sempre que o anterior é igual a 1,
ele vai ativar o modo de troca. No próximo, quando os dois anteriores são iguais a 1 e só nesse momento essa saída é igual a 1 e quando eu tenho borda de clock eu ativo esse modo de troca. Então todos esses JK aqui estão configurados no modo T, né? Eu tenho as duas entradas em curto aqui, esse JK está configurado no modo T. Tá? E se a gente for projetar, se a gente for fazer um contador síncrono crescente, sequencial, né, ou seja, que vai de 0 até o final de contagem, até o topo da contagem, basta a gente ir replicando essa lógica, né, e aumentando o número de portas AND aqui. Né? Então, é sempre eu configurar todas as anteriores nessa entrada para ele poder ativar o próximo flip-flop. Tá? E, por ser um contador síncrono, a gente tem o clock aplicado a todos os flip-flops ao mesmo tempo, de forma síncrona, né? No mesmo momento ele é aplicado a todos. Diferente do contador assíncrono, onde a gente tinha só o clock no primeiro flip-flop. Tá? Então, aqui o diagrama de tempo de funcionamento desse contador. No decrescente, né? Então o decrescente, a diferença para o crescente aqui, em vez de eu contar de 0 até 15 para um contador de 4 bits, eu vou contar de 15 até 0. Tá? Então, sempre que eu tenho uma borda ativa de clock, ele vai trocar o valor. Né? Então, de 15 para 14, 13, 12, 11, 10, 9, assim sucessivamente até o 0. Tá? Então, vamos verificar o comportamento bit a bit como a gente fez no contador crescente. O menos significativo, para cada borda de clock, ele vai alterar o seu valor. Então, a gente já viu, a gente pode configurar um flip-flop tipo T com a entrada em 1, que a cada pulso de clock ele vai alterar. No segundo bit, olha a diferença agora. Ele vai alterar o valor de 1 para 0 ou de 0 para 1 sempre que o valor anterior for igual a 0. Então, no crescente é quando ele é igual a 1, no decrescente é quando ele é igual a 0. Então, olha só. O próximo, quando os dois são iguais a 0, e o próximo, quando os três são iguais a 0. Tá? Então, vai sempre alterar quando os valores anteriores estão em 0. Beleza? Então, esse aqui é o procedimento de contagem dele. Aqui o diagrama de tempo, já com a lógica aplicada. Qual que é a diferença? Se eu quero que ele ative quando o valor é 0, eu não preciso inverter essa saída. Né? Eu já tenho uma saída onde o valor é barrado da saída padrão. Né? Então, eu posso usar o DCBA como a minha saída e os valores barrados para poder alimentar essa minha lógica, né? Então, eles que alimentam a lógica de transição. Beleza? Então, 0, porque eu estou iniciando ele. Na primeira borda de clock, 15, e daí vai 15, 14, 13, 12, 11, 10, e assim sucessivamente. Tá? Então, sempre que eu tenho os valores anteriores iguais a 0, né, ele vai realizar uma transição de clock. Beleza? Lembrando que quando ele é igual a 0, isso significa que o valor dele barrado é igual a 1. Tá? Para a lógica poder funcionar. Então, a gente viu que no contador crescente, eu uso a saída Q ligado na lógica de entrada do próximo flip-flop para fazer ele contar como contador crescente. No decrescente, a gente viu que eu uso o Q barra para que ele funcione como um contador decrescente. Então, eu tenho que ter um circuito combinacional de seleção para poder dizer se eu estou usando o Q ou o Q barra, e dessa forma eu faço ele funcionar como um contador crescente ou decrescente. Tá? Então, essa é uma das lógicas, ou uma lógica que a gente pode aplicar, né? Olha só, então eu tenho aqui esse circuito aqui funcionando como uma seleção, né? Então, se a gente notar
essa construção externa aqui dele, ele funciona como um MUX de 2 entradas, né? Então eu tenho aqui as 2 entradas, aqui o meu pino de seleção do MUX, né? Então, quando esse valor aqui é igual a 1, eu tenho essas 2 portas ativas, né? Então, se essa entrada é igual a 1, eu só dependo da outra entrada, né? Então é como se eu estivesse copiando o valor de A até o J. E quando esse valor é igual a 0, essas 2 estão desativadas e por conta dessa NOT aqui, eu ativo essas 2 portas de baixo aqui. Então é como se eu copiasse o A barra até o JK. Tá? Então o circuito de seleção para que ele funcione como um crescente e decrescente. Então quando é 1 ele é crescente, quando é 0 ele é decrescente. Tá? Aqui a gente tem o diagrama de tempo, né? Das transições dele aqui. Então up e down. Quando o sinal up-down é igual a 1, ele funciona como um contador crescente. A partir do momento que ele vai para 0, ele funciona como um contador decrescente. Tá? Aqui a gente tem uma vantagem, vale lembrar, em relação aos contadores assíncronos, que é como a transição é feita pelo clock e não por esse cascateamento de sinais, né? Quando a gente tinha no contador assíncrono, a gente não corre o risco quando a gente altera a lógica, ele mudar ou dar um pulso de clock em um contador, em um flip-flop posterior, né? Então isso aqui a gente não tem esse problema, né? Sempre que eu faço a transição, ou quando eu escolho a transição, ele vai continuar a partir do valor que eu estava. Então aqui a gente contou até 5 e ele vai voltar do 5. Né? No próximo board de clock, a partir do momento que a gente mudou o sentido do contador, né? Ele deixou de ser um crescente e virou um decrescente, aqui eu tenho ele contando os valores de forma decrescente. Beleza? E a gente tem também uma aplicação, essa é muito semelhante ao que a gente viu nos contadores assíncronos, que é o contador pré-setado. Tá? O contador pré-setado é quando eu quero que ele comece de um valor específico. Tá? Isso pode ser tanto o crescente quanto o decrescente. O que a gente faz é, a gente configura as entradas preset e clear, né, para que eu comece com um valor. A única diferença é essa. Né? Então, se eu quero que ele comece com 1, 0, 1, né, então eu já quero aqui que ele comece de 5. Né? No caso aqui, ele vai contar de 5 até 7, porque é um contador crescente. Então, se eu quero que ele comece em 5, eu tenho que dar um pulso, como o preset é ativo 0, eu tenho que colocar 0, 1, 0 no preset e 1, 0, 1 no clear. Né? Isso aqui é só para a gente não correr o risco de ativar o preset e o clear ao mesmo tempo. Né? Então esses valores têm que ser complementares. Né? Eu tenho que botar sempre um ao contrário do outro. Né? Ou deixar os dois em 1, que daí eu não estou com eles ativos. Tá? Então sempre que eu quero travar um valor, ele tem que estar em 0. Tá? Então a gente tem que só fazer uma lógica onde a gente consiga configurar um valor. Né? Aqui a gente está configurando esse 101 e, no caso, essa é a mesma lógica, se a gente lembrar, é a mesma lógica que a gente tinha lá nos contadores assíncronos para configurar um valor, né? Para fazer um valor de pré-carga. Aqui eu coloco o valor que eu quero carregar, então 101, se eu quero carregar esses valores, e quando eu dou um pulso baixo nesse PL, né? Lembram que PL é de parallel load. Então, carga paralela, né? Ou seja, eu vou entrar com os valores todos de forma paralela nesse contador aqui. Então, se eu coloco 101, ele vai configurar esse preset em 0, esse preset em 1 e esse preset em 0, esse clear em 1, esse clear em 0 e esse clear em 1. Né? Então, a partir do momento que eu dou essa carga, ele vai manter esses valores. Para que ele comece a contar, eu tenho que voltar o valor de PL para 1, né? Porque senão eu vou estar sempre forçando aquele valor. A gente já viu que as entradas preset clear elas são assíncronas, então elas não dependem do clock e elas têm precedência sobre o clock. Sempre que eu estou com elas ativas, eu vou manter aquele valor na saída. Tá? Então, só um exemplo. Né? É interessante quando a gente quer
fazer um contador que não comece em 0, né? Ou no decrescente eu quero que ele comece de um valor específico também. Tá? E aqui tem só a lógica de funcionamento, vai estar disponível lá nos slides para vocês poderem acompanhar também. E a gente tem alguns CIs contadores síncronos, né? Aqui são exemplos de CIs que eu tenho a opção de ter ele presetado também. E daí eu tenho o carregamento assíncrono, quando ele não depende do clock, e o carregamento síncrono, quando ele depende daí do clock para eu carregar aquele valor. A gente vai só olhar aqui o exemplo do 74163, então eu tenho os dados de carga paralela, as saídas de contagem, tenho esse sinal aqui que é aquele sinal PL, né, o sinal de load, para a gente poder carregar o valor. Essa entrada master reset aqui, ela é ativa em nível lógico baixo, então sempre que eu tenho ela em 0, o valor vai estar, a saída vai estar em 0. Tá? A gente também tem esses sinais de habilitação, tá? Então esses dois sinais aqui controlam a habilitação, né? São ativos em nível lógico alto para eu habilitar o contador a fazer a contagem. E esse sinal de carry é quando eu quero cascatear outros contadores, né? Ele vai ser ativo sempre quando eu passo de 15 para 0. Então eu só vou poder cascatear quando eu estou usando o final de contagem, né? Quando ele está indo de 15 para 0. Tá? Então se eu quero fazer vários contadores, né? Contador, por exemplo, de 8 bits, basta eu conectar aquele valor RCO. Aqui é ele ligado num display de 7 segmentos, né? Então conectado esse display aqui, lembrando, é o modelo lá do Proteus que ele já tem o conversor interno, né? Então eu só entro com 4 bits mesmo. O valor de carga está em 0. Aqui, esse valor de carga está em 0. Eu não estou fazendo nem carga nem reset, porque se eu fixar isso aqui em 1, eu não estou fazendo essa carga. Isso aqui é só para garantir, né? Só a ligação dele em 0. Estou com ele habilitado, então a entrada e o ENP estão em 1. O que ele vai fazer? Contar 4 bits, né? Módulo 16, de 0 a 15, para cada borda de clock. Tá? A gente também tem, posso configurar ele para que ele tenha o módulo 10, que ele conte de 0 a 9. Né? Então, para que ele conte de 0 a 9, eu estou deixando aqui essa minha carga sempre em 1, ou seja, ela nunca está ativa. A entrada de habilitação, o enable aqui, estão em 1. Tem o meu clock conectado e a gente tem aqui uma lógica para detectar o valor 10. Então, quando eu chego, detectar o valor 9. Então, quando eu estou no 9, eu faço essa transição aqui, né? Eu dou um pulso nesse reset aqui. Tá? Quando está indo de 9 para 10. Aqui a mesma coisa, né? Só que aqui eu tenho dois contadores de 0 a 9. Então, aqui no mesmo momento que eu dou o pulso nesse reset aqui, quando eu estou ativando esse reset, eu também habilito o próximo contador. Então esse aqui só vai contar quando esse aqui estiver passando do 9 para o 0, né? Quando eu estou resetando ele. Tá? A gente consegue fazer isso nesse contador porque esse reset ele é síncrono, né? Ele vai acontecer sempre na próxima borda de clock. Então é mais fácil a gente fazer. De 0 a 59 só muda, na realidade, a lógica que a gente está percebendo no segundo, né? Em vez de eu perceber, em vez de eu configurar ele a partir do 9, eu estou detectando o 5 com ele. Certo? E agora a gente vai ver os projetos de contadores. Como é que a gente projeta de forma sistemática os contadores síncronos. Tá? Então a gente tem o procedimento sistemático. O que é sistemático? É que eu tenho as etapas bem definidas. Esse projeto, como eu já comentei, ele é o mesmo que a gente utiliza lá em máquinas de estado. Tá? E a gente pode implementar contadores dessa forma sistemática, utilizando flip-flop tipo D, tipo T e tipo JK. Então, qualquer um dos 3 flip-flops que a gente conhece, a gente pode implementar aqui. Tá? Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter só que entender como é que funciona a transição entre eles. Tá? Então, entre os flip-flops, a gente vai ter que entender lá como é que ele faz essas transições. Tá? Como é que é a tabela de transição do flip-flop tipo D. Flip-flop tipo D é um flip-flop, né,
data, delay, tem algumas, para lembrar esse D, dá de fazer algumas associações. Então, o que eu tenho? Eu vou ter, no próximo estado, né, ou vou ter na saída dele, sempre que eu tenho na entrada. Então, ele sempre copia o valor de entrada para a saída. Isso a gente já viu o funcionamento do flip-flop tipo D. Então, na tabela de transição dele, como é que fica? Se eu tenho 0 atualmente na saída e eu quero que o próximo estado seja 0, eu vou manter 0 na entrada. Tenho que colocar 0 na entrada, senão eu não vou ter 0 na saída. Se o meu estado atual é 0 e eu quero 1 na saída, então eu tenho que colocar 1 na entrada. Se o meu estado atual é 1 e eu quero 0 na saída, eu tenho que colocar 0 na entrada. E se o meu estado atual é 1 e eu quero 1 na saída, eu tenho que colocar 1 na entrada. Então, no flip-flop tipo D, ele é um flip-flop que no projeto normalmente ele é mais simples de a gente trabalhar. Por quê? Porque o valor de próximo estado, o valor que eu quero na minha saída, ele vai ser sempre que eu tenho na minha entrada. Então, a gente pode dizer que para o flip-flop tipo D só me interessa o estado futuro. Então, eu tenho que colocar na entrada o que eu quero nesse próximo estado aqui. Tá? No flip-flop tipo T, a gente tem ele um pouquinho diferente. No flip-flop tipo T, se eu tenho 0 na saída atualmente e eu quero que ele se mantenha em 0, eu tenho que deixar ele em 0. Mas por que ele tem que ficar em 0 aqui? Para que o modo de troca dele, ou seja, para que o modo de transição dele esteja desativado. Então ele não vai trocar o valor, ele vai manter o valor 0. Se eu tenho 0 e quero que ele vá para 1, a minha entrada tem que estar em 1. Tá? Para quê? Para que ele faça essa troca, para que no próximo estado eu tenha um valor diferente do que eu tinha anteriormente. Até aqui a gente parece que ele é igual ao flip-flop tipo D. A gente vai ver no próximo estado que ele é diferente. Se eu tenho 1 na minha saída atual e eu quero que ele vá para 0, eu tenho que deixar ela em 1. Tá? Por quê? Porque eu quero que ele faça uma transição. Eu quero que ele troque de 1 para 0. Então, se eu quero que ele troque, o modo de troca tem que estar ativo. De 1 para 1. Eu tenho 1 atualmente e quero que mantenha 1. Eu tenho que deixar ele em 0, para que ele não altere esse valor para 0. Tá? Então, a gente pode dizer que no flip-flop tipo T, se a gente quer alterar o valor, a gente mantém ele em 1, a entrada em 1, e se a gente quer que o valor fique igual ao anterior, a gente deixa ela em 0. Então, para alterar, eu deixo em 1, para manter, eu deixo em 0. E o flip-flop tipo JK é o que tem a tabela, a gente pode dizer, mais complexa, Não tanto, mas um pouquinho mais complexa, porque eu tenho 2 entradas. Então, quando a gente faz o projeto de um contador síncrono com o JK, a gente vai ter uma tabela de transição maior, uma tabela de transição e excitação maior. Mas a gente muitas vezes consegue simplificar bem mais o projeto usando ele, porque eu tenho 2 entradas para configurar. Isso às vezes ajuda na nossa lógica. Então, no flip-flop tipo JK, se eu tenho 0 na saída e eu quero que ela se mantenha em 0, a gente tem que fixar o J em 0 e, independente do valor que eu colocar em K, essa saída vai ser 0. Tá? Vamos entender isso. Se eu fixar o J em 0, se o valor de K for igual a 0, ele vai manter 0, Porque eu estou com... A gente pensar que ele está configurado com flip-flop tipo T, com modo de troca desativado. Então, eu tenho a saída se mantendo em 0. Se por acaso eu colocar 1, ele vai estar configurado como flip-flop tipo D com a entrada em 0, Porque eu tenho 0 e 1, Como se eu tivesse uma note entre essas 2 entradas, Então, 0 e 1 no JK, eu fixo 0. Então, das 2 formas, a minha saída o próximo estado vai ser 0. Porque ou eu mantenho o valor, ou eu estou fixando esse valor. Tá? Se eu tenho 0 e quero que ele vá para 1, eu tenho que garantir que o meu J esteja em 1. Porque independente do valor que eu tenho no K, o resultado vai ser 1. Se por acaso o K for igual a 0, eu vou estar fixando ele em 1, então eu estou jogando o valor para 1.
Se por acaso ele estiver em 1, eu estou invertendo o valor, né? Então, de 0 para 1. Quando a minha transição é de 1 para 0, quando ela é de 1 para 0, basta eu fixar o K em 1. Por quê? Se o J for igual a 0, ele vai forçar o valor 0. E se o J for igual a 1, ele vai estar configurado como tipo T no modo de troca. Então, vou ir de 1 para 0 da mesma forma. Se por acaso eu tenho 1 e quero que ele mantenha 1, ou o 0, 0 me atende para manter esse valor, ou 1 e 0 vai forçar esse valor. Então, basta eu garantir que o K esteja em 0. Tá? Essas condições aqui elas vão facilitar bastante no Carnot. Né? Por isso que eu digo que a lógica vai ser, geralmente ela é mais simples, porque a gente consegue simplificar, né, a lógica de forma mais fácil quando a gente tem esses valores irrelevantes. Tá? Então, quais são as etapas do projeto de um contador síncrono? A gente tem que descrever o circuito síncrono através de um diagrama de estados. Então, tem que ter um diagrama desses estados, né? Como é que ele vai se comportar. Tem que escolher o tipo de flip-flop que eu quero utilizar. Então, em alguns momentos, vocês vão ter liberdade de escolher o flip-flop. Em alguns momentos, ele vai ser imposto, né? Para vocês fazerem o projeto. Fazer a tabela de transição e excitação, a gente já vai ver essa tabela agora no exemplo. Derivar a tabela de transição, então a gente tem que criar os circuitos combinacionais que vão fazer a transição, né, que vão lidar com essa transição de cada flip-flop. E a gente vai implementar o circuito sequencial síncrono a partir desses circuitos lógicos e do flip-flop que a gente escolheu. Tá? A gente vai utilizar como primeiro exemplo um contador que vocês já esperam ou já sabem a lógica que ele vai funcionar. Tá? Isso até para a gente confirmar, né, que aquela lógica que a gente chegou à conclusão é a mais acertada para aquele tipo de flip-flop. Tá? Então, a gente vai projetar um contador síncrono crescente de 3 bits. Esse é o diagrama de estados dele. Né? Então, cada estado é representado por esses círculos. Né? Então, eu tenho aqui o estado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que são os 8 estágios de contagem que eu tenho. Tá? Num circuito sequencial, cada dígito aqui é uma saída do flip-flop. Tá? Nesse caso do contador, então, cada valor de contagem, né, é um flip-flop. Então, aqui a gente precisa de 3 flip-flops para poder fazer essa contagem de 3 bits. Essa setinha que eu tenho entre 2 estados, né, ou entre cada estado, essa setinha aqui, ela vai ser sempre, a gente chama de transição, e ela ocorre sempre a cada borda de clock. Então, sempre que eu tenho uma borda de clock, a gente tem uma transição. Se eu tenho algum valor aqui nessa transição, ele vai ser uma condição para ela fazer a transição. Nesse caso aqui a gente não tem, né? Eu não tenho nenhuma condição aqui. Então, ele vai trocar do estado 0 para o 1 sempre que eu tenho uma borda de clock. Tá? Ela pode ser a borda de subida ou de descida, tá? Vai sempre depender do flip-flop que a gente está utilizando. Então, a gente tem o diagrama de estados, a gente vai escolher um flip-flop, então aqui a gente vai usar o flip-flop tipo T. Tá? Então, no flip-flop tipo T, sempre que o valor altera, eu tenho a entrada igual a 1, e sempre que mantém o valor, eu tenho a entrada igual a 0. Tá? Então, por ser um circuito síncrono, a gente já tem essa base, então eu tenho 3 flip-flops, porque são 3 bits que eu estou contando, então eu preciso de 3 flip-flops. Tá? E como é um circuito síncrono, o clock já é conectado a todos. Tá? Então agora a gente tem que gerar os circuitos lógicos a partir da tabela de transição e excitação para que eu possa fazer essas transições de forma correta. Tá? Então essa é a tabela de transição e excitação. Né? Eu tenho o estado atual e o estado futuro, né? O próximo estado. Então tenho aqui as transições que ele vai fazer, né? Então do 0 vai para o 1, do 1 vai para o 2, do 2 para o 3, do 7 para o 0, né? Porque a gente quer que ele funcione de forma sequencial. E aqui o que eu tenho que ter nas entradas dos flip-flops para gerar essa transição. Então vamos analisar cada flip-flop individualmente, né? De 0 para 0,
eu não faço transição, né? Então, de 0 para 0, eu mantenho a entrada em 0. Isso, sempre que eu tenho de 0 para 0, a entrada vai estar configurada em 0. Quando eu tenho uma mudança de 0 para 1, eu tenho que colocar na entrada, eu preciso na entrada do meu flip-flop tipo T, o valor igual a 1. Né? Quando eu tenho uma transição de 1 para 1, ou seja, quando ele mantém o mesmo valor, a entrada fica igual a 0. Aqui a gente tem uma nova alteração, né, de 1 para 0. Então, se ele vai de 1 para 0, eu tenho que ter 1 na entrada do meu flip-flop tipo T para que ele faça essa transição. Então, para que ele vá de 1 para 0, eu tenho que ter 1 na entrada. Tá? E assim a gente vai conseguir gerar os circuitos lógicos. A entrada T, então, na entrada B, desculpa, sempre que eu tenho transição, né, sempre que ele vai de 0 para 1 ou de 1 para 0, a minha entrada é igual a 1. E na entrada menos significativa, eu tenho transição a cada borda de clock. Então, o meu TA ele é sempre 1. Né? A gente já viu isso, né? Vocês já viram lá em lógica em eletrônica digital 1, né? Nos circuitos combinacionais. Sempre que numa tabela verdade todos os resultados dela são iguais a 1, né? Independente dos valores de entrada, isso quer dizer que esse valor está fixo em 1. Tá? Então a gente aqui já tem agora as tabelas de transição. Para resolver isso a gente pode usar o modo algébrico ou mapas de Carnot. Aqui a gente vai ver no modo algébrico. Tá? Então a gente tem as ocorrências de transição e a entrada tipo A ela é igual a 1 porque, independente do que a gente tem na entrada, então a gente usa isso aqui como resultado, independente do que a gente tem na entrada, o valor é igual a 1. Tá? Então aqui a gente já tem o nosso primeiro valor, né? Esse valor é sempre fixo em 1. No TB eu tenho 1, 2, 3, 4 condições que levam a saída a 1. Né? Quando QC barra, QB barra, QA, QC barra, QB, QA, QC, QB barra, QA e QC, QB e QA. Essas 4 condições aqui levam a saída a 1. Simplificando esse circuito, a gente chega à conclusão que o valor de TB ele depende do QA só. Né? Então é só a gente ligar a saída do primeiro flip-flop na entrada B do segundo. Beleza? E o próximo valor, eu tenho duas condições onde a minha entrada precisa ser 1, né? Quando eu tenho QC barra QBQA e quando eu tenho QC, QB e QA. Nessas duas condições aqui, a minha entrada tem que ser igual a 1. Aqui está errado, né? Só para a gente confirmar. Aqui é o valor de TC que a gente está vendo. Aqui já está corrigido. Então, quando o QB e o QA são iguais a 1, eu tenho uma transição. Tá? Então, a gente precisa de uma AND, né? De QB e QA. E a gente chega nesse circuito aqui. Tá? Se a gente notar, é o mesmo circuito que a gente tinha, ou que a gente chegou à conclusão do funcionamento lá, quando a gente analisou só pela tabela de transições. Né? Então, ele sempre depende dos valores anteriores. E isso porque a gente está usando o flip-flop tipo T. Lá a gente usava o tipo JK configurado como um tipo T. Então, faz sentido o resultado do circuito ser semelhante, né? Ser o mesmo. Tá? Aí fica para vocês um exercício para projetar um contador síncrono crescente de 3 bits com um flip-flop tipo D. Tá? Então, vocês vão analisar a tabela, o diagrama de estados dele. O diagrama de estados desse contador é o mesmo do exemplo que a gente fez agora, anteriormente. Né? Então, podem usar aquele mesmo diagrama. Essa é a tabela de transição no flip-flop tipo D. Né? Então, façam a tabelinha de transição lá, cheguem nos circuitos lógicos e implementem o circuito. Aqui está, né, como sugestão implementar no Proteus, mas vocês podem implementar também no DIDS. Tá? Lembrando que no DIDS, não se esqueçam de configurar os valores de preset e clear. Tá? Ele precisa dos valores de preset e clear configurados para poder funcionar. Tá? Então, vocês podem implementar em qualquer um dos dois lá. Tá?
A gente vai agora analisar um exemplo de um projeto de um contador síncrono crescente e decrescente. Lembra que eu falei da condição? Olha só, a gente tem o diagrama de estados aqui. Agora eu tenho duas condições de transição, né? Lembra? Cada transição dessa é com uma borda de clock. Se eu estou no 0 e o m é igual a 1, então eu tenho essa condição para ele passar daqui para cá. Então, se o m é igual a 1, eu vou para o valor 0,1. Né? Então, de 0 eu vou para 1. Se por acaso o m é igual a 0, que é essa condição de transição de baixo, em vez de eu ir para 1, eu vou para 7. Então, de 0 para 7, 6, 5. Tá? Então, agora a gente tem duas condições. Né? As transições continuam ocorrendo na borda de clock, só que eu tenho uma condição para elas acontecerem, né? Para eu controlar a minha contagem, ou de 0, ou aumentando, ou diminuindo, ou sendo como um contador crescente, ou como um contador decrescente. Tá? Isso vai depender dos valores de m. Então aqui a gente tem uma condição. Tabela de transição do flip-flop tipo T, então a gente vai fazer esse exemplo também com o flip-flop tipo T. Na nossa tabela de transição e excitação agora, a gente tem, além do estado atual e do próximo estado, a gente tem um valor de entrada agora que também vai fazer parte da nossa tabela. Então agora a gente tem 4 bits, né, na nossa tabela de transição. Tá? Então aqui ela já está preenchida, então, né, quando o m é igual a 1, ele funciona como um contador crescente, de 0 para 1, de 1 para 2, 2 para 3, assim sucessivamente até o t de 7 para 0. Sempre que o m é igual a 1. Né? E essa tabela ela vai dar igual à anterior. Quando o m é igual a 0, então a continuação daquela tabela, né? Quando o m é igual a 0, eu tenho ele funcionando como contador decrescente. Então, do 7 para o 6, do 6 para o 5, até aqui do 0 para o 1. Então, aqui a gente tem essa outra tabela de excitação das entradas do flip-flop aqui. Tá? Então, vamos analisar um valor aqui no meio, né? De 1 para 0, eu tenho que ter 1 na entrada. De 0 para 1, eu tenho que ter 1 na entrada. E de 0 para 1, eu tenho que ter 1 na entrada. Então, assim que a gente gera essa tabela. Tá? Sempre analisando qual que é o valor de cada flip-flop. Então, se a gente olhar, tanto quando o m é 0, quando o m é 1, né, nas duas condições, o TA ele é sempre igual a 1. Então, menor significativo fica fixo sempre em 1. Né? Então, aqui a gente já tem essa configuração. Na entrada B, né, no segundo flip-flop aqui, a gente tem esse resultado quando o m é 1 e esse resultado quando o m é 0. Então, chegando aqui à conclusão que o TB ele depende de m, né? Quando m é 1, né, eu vou usar o valor de QA, porque a gente tem essa end aqui de m com QA, e quando m for igual a 0, eu uso QA barra. Tá? Então, a gente tem m QA e m QA barra. Tá? Lembrando só um pouquinho da nossa simplificação lá, né, que a gente poderia usar uma porta não ou exclusivo, né, ou a porta coincidência. Né? Essa lógica aqui a gente consegue simplificar também para uma porta coincidência. Tá? Seria uma opção também para a gente utilizar, só o m e o QA. Tá? E se a gente analisar o Carnot daquele mesmo valor, a gente tem essas simplificações aqui. Tá? Então, aqui no modo algébrico e aqui no modo mapa de Carnot. Tá? Então, essa é a nossa lógica aqui. E a entrada C, a gente tem esse resultado, M QBQA e M QBQA barra. Tá? Então, são esses dois pontos aqui que a gente tem, né? Essas duas duplas aqui que a gente consegue resolver por Carnot. Chegando a esse circuito aqui. Tá? Então aqui a gente tem esse circuito de seleção entre o crescente e decrescente. Lembrando lá do que a gente fez no início dessa aula, é um circuito de seleção. Né? A gente tem esse circuito de MUX aqui, implementado nessas entradas. Tá? E aqui a gente tem
a opção de utilizar essa saída lógica para alimentar essa outra porta aqui. Qual que é a diferença? Nesse ponto aqui, eu tenho, além do tempo do M, eu tenho o tempo de transição desse flip-flop. Então, eu tenho o atraso que eu tenho carregado aqui é o do TA mais o dessa porta aqui. Tá? Mas, em termos de simplificação, fica bem mais simples, porque, pensando no circuito discreto, aqui a gente tem 4 portas AND iguais. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, o 7408, uma porta AND de 2 entradas, né? São 4 AND de 2 entradas no circuito, ficaria mais fácil a gente implementar. Como próximo exercício, a gente tem aqui um contador onde eu tenho 2 valores que não fazem parte da contagem. Essa é uma grande vantagem dos contadores síncronos, tá? A gente consegue projetar para que eles façam uma contagem aleatória. Tá? E essa contagem aleatória, como a gente controla sempre a transição dele, a cada clock a gente tem esse controle de transição, facilita bastante. Tá? Então, esse é outro exercício para vocês. Então, de 0 vai para o 7, 2, 1, 3, 5 e volta para o 0. O valor 6 e o valor 4 não fazem parte da contagem. Então, lá na tabela de transição, o que vai acontecer é que esses 2 valores mandam para 0. Tá? Então, fica como exercício para vocês projetarem também esse contador aí. Beleza? Tá? Então, esse era o conteúdo de contadores síncronos. A gente vai trabalhar mais alguns exercícios desse conteúdo. Tá? Qualquer dúvida, não deixem de tirar na nossa aula de exercícios e no nosso grupo lá do WhatsApp. Um abraço, pessoal.